Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui estou eu mais um dia para conversar com vocês, para contar um pouco da minha saga que foi lá em Portugal. Tudo bem? Desde já eu peço para vocês, pessoal, se inscreva no meu canal, deixe seu like. Aqui é a Águia Aventureira e Costureira. Eu vivo viajando por aí, no momento estou parada, mas eu estou fazendo algumas coisas aqui em casa ainda. E hoje eu queria contar para vocês um pouco do que eu passei, que eu prometi para vocês no vídeo passado, e agora eu vou contar para vocês de um episódio que aconteceu comigo lá em Portugal. Não, claro que não acontece com todas, né? Mas eu estou contando o que acontece comigo, que aconteceu comigo, tá, pessoal? Não quero que vocês venham aqui generalizar, porque isso vai acontecer com todas. Não. Eu vou contar da minha experiência, o que aconteceu comigo lá em Portugal, com relação a um namorado. Vocês já devem saber o que vocês esperam, né? Então, gente, vamos lá. Foi assim, logo que eu cheguei em Portugal, a gente fica curiosa para conhecer as pessoas e tal, né? E entrei no grupo lá no Facebook e por um acaso tinha vários pretendentes lá, né? E aí você clica em um aqui, outro ali, meio com cuidado, né? Porque eu já tinha ouvido falar alguma coisa como os homens portugueses tratam as brasileiras. E aí você tem que ir com seus próprios olhos, você tem que ver com seus próprios olhos para você sentir, para você saber o que realmente é, né? No meu caso. Então, eu cheguei, comecei a conversar com esse cara, né? Nem tô lembrado o nome dele, me arrependo de não ter tirado a foto que ele mandou para mim, colocado um print e colocado lá no grupo. Nessa época eu nem sabia como era que tirava print, veja só, né, gente? Então foi assim. Aí ele começou a falar comigo, né? Oi, gata, aquelas frescuras todas que eu acho ridículo o homem tratar a mulher de gata, nem conhece a pessoa, né? Não trata com respeito já desde já. E esse homem, ele começou a me mandar mensagem todo dia, mandava mensagem, bom dia, gata. Aí começou a falar umas besteiras, queria te conhecer melhor, e não sei o quê. Aí eu fui ficando meia arredia, sabe? Porque eu não conheço, né? Era um país que eu estava conhecendo, ainda não conhecia nada daquele país. Então, eu não ia sair para me encontrar com uma pessoa que eu não conhecia, vai que ele me levasse para algum lugar e tal, né? Claro que a gente não é mais nenhuma criança e tudo, mas acontece tanta coisa ruim nesse mundo com as pessoas. Imagine aonde a gente já vive, imagine onde não conhece, né? Então foi assim. Aí, quando foi um dia, aí ele começou a insistir. E aí, você vamos se encontrar hoje? Vamos se encontrar amanhã? Não, não, hoje não dá, amanhã não dá. Eu fui enrolando, enrolando. Aí quando foi um dia, ele disse assim, você não vem, né? Mas eu sei bem a fama das brasileiras. Desse jeito, gente, desse jeitinho. Eu, aí ele começou a mandar foto dele nudes. Olha aqui o que te espera. Gente, eu me arrependo de não ter tirado um print daquilo e colocado naquele grupo. E eu saí daquele grupo, deletei a foto, fiquei horrorizada, eu achei aquilo super ridículo mesmo. Até aí tudo bem. A gente sai, né? A gente tem a opção de sair do grupo. Beleza. E aí, gente, quando foi um dia, eu conheci outra pessoa. E essa pessoa, eu vou dizer uma coisa para você, chegou a me dar medo. Porque ele começou a querer marcar encontro comigo. Começou. Aí pronto, aí eles acham a gente no Face e vão pedindo, você começa a postar foto lá do lugar e tal, e eles começam a pedir a sua para você adicionar, né? Pedir para você ser amiga deles e tal. E aí eu aceitei, né? Educadamente eu aceitei. E aí ele pegou, falou assim, quando é que a gente pode se encontrar? Começou a mandar mensagem, eu queria te ver, eu queria te encontrar, queria te levar para um lugar especial, veja bem, né? Eu não sei se eu tenho cara dessas mulheres aí da vida, tô brincando, gente.
Mas eu não sei o que que esses homens querem com a gente, eles só querem mesmo brincar. Então foi assim, ele começou, né, mandar mensagem, começou a me chamar para sair, vamos se encontrar, não sei o quê. Ele mandou tipo umas 4 vezes. Quando foi na quinta vez, eu falei, tá bom, eu vou tentar, né, vou me encontrar com ele. E aí meu filho falou assim, olha mãe, a senhora vai num lugar público, não vai se encontrar com a pessoa que a senhora nem conhece, num lugar por aí, ele ainda leva a senhora para algum lugar. Aí eu, tá, meu filho, pode ficar tranquilo. Aí, menina, nesse dia me deu uma... Quando estava chegando perto de eu ir me encontrar, ele, olha só o argumento dele. Ele falou que ia me encontrar em tal lugar, só que ele não podia parar ali, porque senão ia cobrar multa. Era só para ele parar, eu entrar no carro e ir embora. Veja só a situação, né? Aí eu fiquei pensando, eu digo, negativo. E eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu falei que eu aceito, tá, tudo bem, né? Gente, naquele dia eu caí em mim, eu falei assim, pedi para Deus, eu disse, Senhor, se for alguma coisa, se esse homem estiver planejando alguma coisa ruim, que aconteça alguma coisa, um sinal para mim não ir me encontrar com ele. E, gente, não é que aconteceu? No dia que era para eu ir encontrar, a gente ia se encontrar 10 horas. Começou uma chuva, mas uma chuva torrencial, que não tinha como sair de casa. Aí eu pensei, eu disse, tá aí o sinal que eu pedi para Deus. E aí pronto, né? E aí eu só falei para ele, ó, desculpe, não deu para ir porque estava chovendo muito e outra hora a gente se encontra por aí. Esse homem ficou brabo. Eles lá, os que eu conheci, desses no Facebook, que eu não cheguei nem a conhecer pessoalmente, eles ficavam bravos, gente. Se você tem que fazer a vontade deles e tem que ir na hora que eles querem, senão eles já ficam bravos. Aí ele passou um tempo, aí ele falou assim, tá bom, só isso. E sumiu, né? Sumiu, eu peguei, fui lá e deletei ele. Gente, ele começou a me seguir em tudo onde eu tinha as minhas redes sociais, esse homem estava. Em todo canto ele aparecia. Aí ele começou a mudar de nome. Começou a mudar de nome não sei o quê. Quando eu ia lá no perfil dele, eu sabia que era ele, né? Aí eu fui bloqueando, bloqueando. Quando passou um dia, passou um tempo, ele já estava de novo com outro nome. Nossa Senhora, todos os nomes que eu via que era ele, que eu ia lá no perfil e descobria que era ele, eu fui deletando. Então, esse foi um dos outros casos, né? E aí aconteceu mais um. Um dia fui andar um pouco de tarde, era domingo de tarde, tem muita gente, como sempre, né? Lá em Lisboa, tem muito turístico lá. E aí tinha um senhor para ver. Eu nunca gostei de homens mais novos, né? De rapazes novos, mais novos que eu principalmente. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas que eu. Até hoje não é diferente. E por um acaso eu ia descendo na escada para pegar o metro e vinha subindo esse senhor. Aí ele até puxava assim de uma perna, sabe? Ele tinha uma deficiência numa perna, né? Isso daí não é problema. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? Tinha um olho bem azul mesmo. Tudo bem? Eu disse, tudo bem. E você já está indo? Eu disse, já, estou indo para casa. Vamos dar uma volta ali do outro lado do rio, hoje é domingo, está ensolarado, não sei o quê. Aí eu caí na besteira eu estava à toa mesmo, né? Legal, fui conversando, gente. Quando eu fui, nós atravessamos de barco, para quem mora em Lisboa e para quem vai para Portugal já sabe que ali em Lisboa você pode atravessar do Cais de Sodré para Cacilhas, para vários lugares, tem umas barcas bonitas lá. E aí atravessamos, aí tudo bem, né? Aí ele me chamou para ir sentar lá perto de um farol que tem lá do outro lado. Foi eu sair do barco com ele começou a querer pegar meu traseiro aqui, né? Aí eu disse, dá licença, você nem me conhece? Ele falou assim, como não? A gente já é namorado agora. Como assim namorado? Tá louco? Eu nem te conheço, acabei de te conhecer agora, não sei nem teu nome. Ah, mas ele não tem essa não, não sei o que, a gente já é namorado. E foi tentando querer me beijar. Gente, eu achei aquilo um absurdo, quanta carência que esse povo, que esse cara tinha. Tá louco? Não, comigo não. Não tinha nenhuma atração, nenhum sentimento por ele. Como é que eu já ia chegar agarrando, beijando? Tá louco? Não, senhor.
Esse foi um dos casos. E mais um. Eu fui numa praia um dia, também domingo de tarde, super sol, lindo e maravilhoso, aquelas paisagens lindas. E nesse dia eu fui lá para filmar, né? Porque como eu gosto de filmar, mostrar as coisas por aí. E eu estava bem ali no sol, tirando foto, filmando, e quando passa esse homem só de calção, né? Calção até de dormir, não era nem calção de banho, veja só. Todo mundo de calção de banho, ele com calção velho de dormir. Aí ele veio perto de mim, oi, você não é daqui, pelo visto. Eu disse, não, não. Ah, já sei, você é brasileira. Eu disse, sou, com muito orgulho. Por quê? Ah, eu tô vendo você ali, eu gostei de você. Vamos sentar aqui. Aí me chamou, eu disse, peraí que eu só tô tirando umas fotos aqui, eu já vou. Aí, vamos, vem. Foi me levando lá para as pedras, senta aqui. Aí já foi querendo me agarrar, me beijar. Eu disse, que é isso? Gente do céu! Ele falou assim, porque agora tu é alguma criança, tu é alguma bebezinha? Daí eu falei assim para ele, olha, me desculpe, mas não é esse jeito que eu estou acostumada a ser tratado, né? A gente quer um pouco de respeito, se bem que isso tá um pouco defasado no mundo inteiro, né? Então, gente, esses foi vários casos, decepções que eu tive, mas tem a principal e a mais grave de todas. Conheci, tem outros casos aí que também eu vou contar uma hora dessa aqui, mas eu vou contar esse caso específico. Eu tinha conhecido um português também lá, a gente teve um relacionamento de uns 3 meses, eu gostei dele e tal, e eu vou contar para vocês esse caso no outro vídeo, se vocês me pedirem para saber dessa história, né? Senão eu vou deixar para lá. Mas eu quero contar agora do português que eu caí na besteira de morar na casa dele. Essa foi a grande besteira que eu fiz. Então, mulheres, eu quero mulheres que estão indo para Portugal, que ainda vão, que ainda tem sonho de ir para lá, tudo bem. A gente tem que descobrir por nós próprias, porque a gente não pode ir atrás da conversa dos outros. A gente não pode acreditar nos que os outros falam. A gente tem que ir para ver com nossos próprios olhos, né? Então, se você quer ir para lá, vá, mas vá com cautela, porque Portugal não é fácil, não é nada do que a gente pensa, porque lá a gente fala a mesma língua, chega lá, vou fazer isso, fazer aquilo. Não é. Quando nós fomos, ainda estava um pouquinho melhor, que nós conseguimos tirar nossos documentos. Agora vocês podem assistir tantas reportagens que estão falando aí sobre o migrante lá. A minha conclusão é, não generalizando, mas eu acho que 70% dos portugueses não gostam de imigrante, seja de qualquer país, principalmente para cá, né, para o país da América Latina. Eu acho, e eu tenho quase certeza que eles não gostam de nós imigrantes, não gostam da gente, eles não gostam da cor da pele, não gostam do jeito que você é, principalmente uma coisa que os portugueses odeiam, o nosso jeitinho brasileiro. Gente, eu passei por tanta coisa lá em Portugal que também vou falar no outro vídeo. Então já vamos, antes de enrolar muito, vou contar essa história logo para vocês. Então foi assim, eu fui no baile, estava chovendo nesse dia, choveu muito, e de noite estava ventando muito e frio. Como eu queria ver uma outra situação lá, essa situação aí do passado, eu fui para esse lugar, um baile que tem bem legal, sabe? E aí eu estava lá, né? Eu estava assim, injuriada, que eu disse, eu só vou. Eu cheguei lá, eu pedi até para Deus, Senhor, só coloque alguém na minha frente, se valer a pena, senão eu não quero. Não quero ninguém mais, eu só venho, só quero dançar, me divertir, curtir. Quando você entra nos bailes, as portuguesas ficam assim, toda de olhão, com raiva, sabe? Elas olham você da cabeça aos pés, parece que tem medo de perder os poucos que ainda tem lá, né? Diga-se de passagem. Então, gente, foi assim. Quando eu cheguei lá, eu dancei lá com algumas pessoas. Depois eu peguei uma mesa, sentei ali. E quando eu vi aquele senhor bem simpático, de óculos, assim, bem arrumadinho e tal, né? Passou por mim, ficou me olhando. Aí foi lá, voltou e me tirou para dançar. E aí eu fui dançar com ele. Eu estava mordida por causa da outra situação lá, né? E aí, gente,
ele me chamou para dançar e pronto, não me largou mais, aí começou a conversar comigo, daí aí eu falei para ele, né, que eu não ia demorar muito, porque eu tinha ido ali só para me ver uma situação e já tinha visto, então eu já ia embora. E aí ele veio todo carinhoso. Ah, você é uma pessoa bacana, gostei de você, a hora que você quiser eu te levo na sua casa. Aí eu falei para ele, disse, não, eu vou, pode deixar que eu vou do mesmo jeito que eu vim. Aí ele falou, não, eu vou levar você, que é isso? Não se preocupe que eu levo você na sua casa. Aí ficou conversando ali, começou a pagar cerveja e tal. Isso já era quase 2 horas da manhã. Aí eu falei para ele, eu disse, olha, eu já vou porque eu tô com sono, tô cansada e tal. Aí ele falou assim, tá bom, vamos, uma pessoa super agradável, uma pessoa que chega para você. Meu Deus, ele é a melhor pessoa do mundo. Aí eu fui, né? Me levou, né? Tinha um carro, fomos de carro lá, daí ele falou assim, você tem algum problema de a gente passar aqui na minha casa, só para você ver onde eu moro? E não sei o quê, que aí depois você pode vir aqui a hora que você quiser. Aí eu, tudo bem, vamos lá então. Chegamos lá na casa dele, gente, ficou num bairro um pouco longe, assim, do centro, não fica bem no centro. Nós morávamos no centro de Lisboa, né? E aí ele ficou, chegamos lá, o quintal dele é lindo, maravilhoso, tem várias plantas. Aí a mesona mandou eu entrar lá, uma casa bem grande assim, sabe? Tem uma mesona, parece assim uma casa daquelas pessoas mesmo antigas, que você entra, tem aqueles armários cheios de louça, cheio de... Ele tinha um grande armário todo cheio de bebida, muita bebida, todo tipo de vinho, que você pudesse imaginar. Aí eu peguei e digo, olha que legal, aquela mesa aconchegante, assim, com aquelas toalhas ainda, sabe? A primeira coisa que ele já veio foi me dar uma cervejinha, né? E lá no canto da casa dele estava cheio de cerveja, parece assim, cheio, tinha aquelas garrafinhas, comprava de caixa de cerveja, né? E aí começou a começar e mandou eu sentar lá, pode comer o que você quiser, tinha vários tipos de semente, era noz, castanha do Pará, aquelas coisas, tudo que tinha lá. E queijo, tinha assim, não era de um queijo, tinha tipo 5 queijos, uns queijinhos que eles compram lá na Serra da Estrela. Aí conversamos, aí ele começou a contar a vida dele, aí eu contei a minha, contei o que estava acontecendo, o que eu tinha ido fazer lá nesse baile, que queria encontrar alguém que eu queria ter certeza que essa pessoa estava pulando, pulando a cerca, e encontrei e tal. Aí ele tudo muito atencioso, né? Aí ele começou a falar, eu também, eu estou procurando alguém. E antes de eu sair, eu já tinha falado isso para ele, eu falei, antes de eu sair de casa, eu falei que para Deus só colocar alguém na minha frente que valesse a pena, senão não queria conhecer ninguém. Aí ele falou assim, eu também, eu falei isso, incrível, olha como nós estamos dando certo. Eu falei isso, que eu queria encontrar alguém, uma pessoa que desse certo comigo, porque eu moro sozinho. E começou a contar a história dele toda, né? Olha só essa casa grande, a casa dele tem 4 quartos, tem uma cozinha enorme, um quintal grande. E aí ele falou assim, olha, eu moro sozinho aqui, ai, é tão ruim para mim. Você via assim, era uma pessoa adorável, uma pessoa assim que, oh meu Deus, que pessoa bacana, que senhor legal e tal, né? 69 anos, tá, gente? Agora ele já completou 70, eu acho. Ou ele vai completar esse ano 70. Ano passado ele completou 68, 69. Agora ele já vai completar, já completou, nem sei o dia do aniversário dele. E aí começamos a conversar, e daí quando eu olhei no relógio era quase 5 horas, eu disse, olha, dá para você me deixar lá em casa? Então eu vou pro ponto de ônibus. Não, ele leva lá, não sei o quê. Aí foi, me levou lá em casa, eu cheguei em casa, já era quase 6 horas da manhã. E aí ele me chamou para me almoçar lá com ele no dia seguinte. Né? Você vem almoçar aqui amanhã, vou fazer tal coisa para nós, se você quiser e tal. Eu digo, tudo bem então, legal, né? Uma pessoa legal, um terrenão, um quintalzão assim, bonito para você ficar ali sentado, super arborizado o quintal dele, muito gostoso. É como se a gente estivesse num sítio, né? Aí tudo bem, eu fui. Foi no outro dia, ele foi me buscar, era meio-dia, ele chegou lá em casa para me buscar e tal. E aí ele começou a me bajular, né?
olha, vem morar aqui em casa, porque aqui é assim, eu moro sozinha, tão ruim, não sei o quê, não sei o quê. E aí nós começamos engrenando um relacionamento, né? Eu vi que parecia que ele era uma pessoa bacana. E desde esse dia, todos os finais de semana, ele ia me buscar pra gente sair, para passear, ir pro baile, aquelas coisas. E começou, vem pra cá, vem pra cá. Daí eu falei pra ele, eu disse, olha, eu e meu filho, eu não posso deixar meu filho sozinho, porque a gente não tem condições de uma pessoa só pagar um aluguel sozinho. Aí ele começou, não, pode vir pra cá, tem quarto pra ele à vontade, ele vai ficar aqui e não sei o quê. E aí eu peguei e digo, tá bom então, eu vou falar com ele, se ele quiser vir, a gente vem pra cá, porque eu só não venho de jeito nenhum. E ele alugava também alguns quartos lá, né? Assim, individual, tipo kitnet, que lá eles chamam de T1, T0, T2, que T1 é tipo assim, apartamento de um quarto, T2 apartamento de 2 quartos, né? T0 é uma kitnet. E ele tinha vários desses para alugar lá, todos esses. E aí eu falei pro meu filho, né? Aí meu filho falou, ah mãe, se eu morar na casa dos outros eu não vou de jeito nenhum, né? Que a gente já está calejado dessa vida, a gente já sabe o que acontece. E esse homem insistiu tanto, e lá em cima tinha uma casinha, uma casa, tipo assim, um quarto bem grande, tudo individual, com banheiro, a cozinha, muito, muito legal lá. E os rapazes que estavam lá estavam saindo. E rapidinho ele falou, olha, se teu filho quiser morar ali, eu vou pagar, eu compro ele a metade do aluguel que eu pagava, que eu comprava, quer dizer, que eu alugava para os meninos. Eu disse, então quanto que é? 250 só para ele. E nós pagávamos lá no nosso 500. Então, seria uma boa a gente economizar 250 euros, já imaginou? E aí eu falei pro meu filho, mandei mensagem, na hora ele falou para mim, sim, então assim eu vou, diga para ele reservar e já mando dinheiro para ele agora, porque meu filho, graças a Deus, é uma pessoa muito correta, ele não gosta de, assim como a gente não gosta de levar cano, a gente também não dá cano em ninguém. E aí ficou assim, né? Meu filho mudou para lá, e foi o tempo que a gente veio aqui no Brasil e voltou, nossas coisas ficou lá, por isso eu agradeço a ele, porque ele teve esse comprometimento com a gente. Mas ele estava muito determinado a que eu fosse morar lá e tal. Só que foi assim, quando nós fomos para lá, nós também só aceitamos porque a gente ia viajar para cá e não tinha onde deixar as coisas. Tinha porque nós já tínhamos visto uns lugares lá para a gente guardar as coisas, né? Aqueles lugares que a gente guarda as coisas e depois vai pegar. É só tipo uns quartinhos pequenos que você guarda só para guardar as coisas lá. E aí a gente estava decidido em deixar. Como ele pediu tanto, tanto, ele praticamente implorou para a gente ir para lá, aí nós deixamos as coisas lá na casa dele. Só que era aquela coisa, ele era muito legal e tal, e nós viemos para cá, Brasil, ele sabia que eu vinha passar 3 meses aqui para o Brasil, aí nós viemos, passamos quase 3 meses, né? Quando nós voltamos, pessoal, quando nós voltamos para lá, ele estava, eu percebi, ele foi buscar nós no aeroporto, levou a gente no restaurante e tal, e nós chegamos lá numa terça-feira, quando foi nessa primeira noite que eu dormi lá, que nós voltamos, ele mudou da água para o vinho. Sinceramente, foi muito estranho. Primeira coisa que ele falou para mim, ele começou a exigir que eu esquecesse que eu era brasileira. Veja só. Ele começou, foi alguma coisa que eu falei, não lembro agora, que ele falou assim, esquece que tu é brasileira, pá! Tu não é mais brasileira, agora tu é portuguesa. Eu digo, mas nunca que eu vou esquecer minhas origens. Nunca, meu país jamais eu vou esquecer. Ele começou do nada, gente, foi uma mudança da água para o vinho, é como se ele tivesse me pego na casa dele, pronto, agora quem manda sou eu. Ele queria que eu saísse do meu trabalho, queria que eu vivesse embaixo das asas dele 24 horas, queria que eu dormisse do jeito que ele gostava, que ele dormia todo sem roupa. Ele queria que a gente dormisse e acordasse do jeito que deitava na cama, não podia machucar o pano da cama, tinha que ficar certinho, era só colocar por cima. Gente, cada uma pessoa tem o seu jeito de ser, o seu jeito que você sempre viveu, né? Eu acho que é assim.
Você tem que indo aos poucos. Olha, eu gosto assim. Não, com ele não tinha isso. Tem que ser assim. Você tem que se acostumar assim, porque aqui não é o Brasil, não. Aqui é Portugal. E nesse quarto que nós fomos morar, que meu filho foi morar lá em cima, tinha morado umas brasileiras. Depois que o rapaz saiu, morou umas brasileiras lá, uns dias, uns meses. E elas, alguma coisa entupiu o vaso sanitário que elas tiveram que arrancar o vaso para tirar e depois colocaram, não souberam, mas colocaram no lugar. Eu sei que elas bagunçaram muito lá. E esse cara, ele não esquecia e começou a falar. E aí ele estava irritado com o que elas tinham feito lá. E eu fiquei pensando, meu Deus, cadê aquele bonzinho? Cadê aquele português que eu conheci que era, nossa, que era a melhor pessoa do mundo? Aí ele começou a falar. Vocês brasileiras, vocês são todas iguais. Vocês estão na merda lá no Brasil e vêm fazer merda aqui no país dos outros. Eu nunca saí do meu país para fazer merda no país de ninguém. Gente do céu, aquilo para mim foi o fim. Ele começou a me atacar de um jeito que eu não entendia por quê. Eu falei para ele assim, mas o que está acontecendo? Quer dizer que tu tá com raiva dos teus negócios aí que não tá dando certo? É porque é assim mesmo, e vocês são assim mesmo, não sei o quê. Gente do céu, esse homem, eu fico imaginando uma pessoa que vai, tipo, de um país para o outro, que conhece a pessoa pela internet, chega lá sem conhecer nada e nem ninguém. O que essas pessoas não passam, né, gente? A minha sorte é que eu fui para lá com o meu filho. Meu filho estava morando na casa de cima. Isso foi na terça-feira. E eu comecei a pensar, digo, não, isso não vai dar certo. Nós chegamos lá, digamos, nós chegamos lá, foi na terça-feira. Foi, acho que foi na terça-feira que nós chegamos lá. Foi na terça-feira isso que aconteceu. Aí eu pensei, eu digo, eu não vou. Não é desse jeito, eu não quero ficar desse jeito, eu não vim para cá para passar por isso. Eu trabalho, eu tenho meu próprio sustento, eu e meu filho sempre trabalhamos, a gente nunca precisou de ficar pegando migalhas de ninguém. E aí, gente, eu perdi completamente o interesse. Eu vou dizer que eu estava até achando uma pessoa legal, uma pessoa... Às vezes você não tem aquele sentimento e tal, mas a pessoa é tão bacana que você acaba gostando do jeito da pessoa, né? E aí, logo no segundo dia, ele começou... E detalhe, gente, ele fez uma lareira, tinha um quarto lá que tinha uma lareira, ele tacava fogo naquela lareira direto, 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 e era um fogaréu capaz de pegar fogo dentro da casa. Ele tinha vários defeitos assim que... Era ele, né? Ele vivia sozinho, então ele tinha vários modos de viver sozinho. Ele tinha duas sanfonas lá, de vez em quando ele pegava a sanfona e saía cantando no meio da casa sozinho, assim. Assim, uma pessoa meio, sei lá. E aí também, gente, foi uma coisa que eu descobri. Ele ficava horas e horas no computador, ele não sabia mexer em nada no computador. Quando eu fui olhar, ele era viciado em filme pornô. Nossa! E ainda foi me chamar. Olha, vem ver isso aqui. Nossa, eu fiquei muito brava. Eu acho isso um grande desrespeito com a pessoa. Como é que a pessoa se transforma tanto do dia para a noite? Jesus! Todo final de semana que eu ia lá, ele era uma pessoa, foi só eu mudar, ele começou a falar, porque você tá ficando gordinha, hein? Nós mulheres, eu já me estou, agora estou tentando batalhar para ver se eu volto um pouco ao normal, que eu estou um pouquinho acima do peso, apenas 2 quilos. O médico falou que eu estou 2 quilos só acima do meu peso. Porque aí começou a falar, começou a colocar outras pessoas assim no meio, começou a falar coisa. E aí ele odiava os africanos. Gente, esse homem eu odiava quando a gente saía, o bairro dele lá tá cheio de africano lá. Digamos que 90% lá do bairro que ele mora é africano. E ele tinha muita raiva, muita, muita, muita raiva. Então, gente, já vou, esse vídeo tá ficando um pouco grande, mas eu já vou deduzir tudo aqui para não ficar muito grande, tá bom? Vou só deduzir aqui. Aí, ele já estava com certeza armando alguma. Ele já me perguntou na segunda noite que eu dormi lá, ele falou assim, eu tenho uma amiga que ela quer alugar esse quarto aqui dentro de casa, o que que você acha? Eu disse, para mim a casa é sua, fica à vontade.
Aí, não, vou esperar mais um mês. Mas não era, gente. Ele já estava, era com essa mulher quando eu viajei, eu tenho certeza disso. E olha só o que aconteceu. Ele falava tanto mal dos africanos, ele odiava, ele falava do jeito que as pessoas andavam, do jeito que as pessoas eram. Olha, a gente passava de carro, dava até medo de as pessoas ouvirem. Olha, aqui só tem isso, olha, só tem esse pessoal, não sei o que, não sei o que. Gente, quando foi no sábado de manhã, ele tinha chamado a filha dele para ir almoçar no sábado. E eu tenho um problema aqui de coluna que eu só durmo com o travesseiro assim, segurando aqui na minha frente, eu coloco o travesseiro, né? Isso é para mim, isso é um detalhe, né? Cada um tem as suas manias. Ele não deixava eu dormir com o travesseiro. Quando foi, olha só, no dia ele chamou para vir no sábado lá, a filha dele almoçar, né? Eu conheci a filha, o neto dele, o genro, gente legais eles, né? Mas nem a filha dele conseguiu ficar naquele lugar. Nem ela, ninguém, nenhum dos parentes. Ele tem um filho de 19 anos, que a mãe dele levou ele quando ele tinha 4 anos, proibiu de ele ver o menino. Por aí você tira quem é a pessoa. Tem muita coisa, gente. Se eu fosse falar tudo o que eu descobri dele aqui, ia passar o dia inteiro nesse vídeo aqui. Mas eu só estou reduzindo o máximo, né? E aí ele chamou a filha para ir no sábado lá, já estava tudo certo, fomos no mercado, comprou todas as coisas que ela queria e tal. Quando foi na sexta-feira, ele de noite, eu estava com muita dor na minha coluna, eu peguei o travesseiro, né? Coloquei aqui, ele pegou, parece que ele estava querendo briga mesmo, ele puxou o travesseiro e jogou no chão. Eu fui lá, peguei, ele chutou para baixo da cama. Nossa, aquilo ali para mim foi o fim de tudo. E ali eu percebi que não tinha condições de continuar com aquela pessoa. Uma semana, gente, não era nem uma semana cheia, eu já estava perdendo a minha paz, ver se pode. O cara queria que você fizesse tudo o que ele queria, ele perturbava a noite inteira, ele não me deixava quietar a noite toda. Para quem é adulto sabe o que eu quero falar. E era um pega-pega de ficar tracando, de ficar querendo agarrar o tempo todo, isso para mim não é legal. E ele não fazia nada, né? Ele, assim, em casa, e cuidava lá do quintal dele, alguma coisa, mas ele não trabalhava, ele já não trabalha desde 50 anos, ele já tem 70 agora, imagine só, né? Uma pessoa super sem fazer nada, digamos assim, né? Só cuida do quintal dele lá. E aí, resumindo, quando foi no sábado, eu não dormi mais, fiquei na minha, fiquei muito brava. Quando foi no sábado de manhã, eu levantei para tirar as coisas da geladeira para fazer o almoço para a filha dele, né? Ele chegou lá bravo, pegou todas as coisas, guardou na geladeira e falou assim: não vai ter mais nada de almoço, não tem mais nada, não vai ter almoço. Daí eu falei assim: ué, e a tua filha não vem para cá? Eu já mandei mensagem para ela, ela não vem mais. E você pode pegar suas coisas e vá ficar lá com seu filho. Tô cansado de gente doida. Ele falou para mim: gente do céu, eu que era doida, mas foi o maior alívio que me deu. Graças a Deus aconteceu isso, porque não ia dar certo ali para frente. Eu estava com medo de fazer alguma coisa para depois ele ficar me infernizando a paciência. Gente, para vocês verem como ele já estava combinado com outra pessoa. Eu saí de lá no sábado. No outro sábado, ele foi buscar uma africana, uma senhora, uma senhorinha já bem, eu acho que ela tem também uns 70 anos, foi para lá morar com ele. Nossa, eu fiquei imaginando, eu digo, gente, viu só, ele já estava, porque quando eu cheguei, eu percebi que as coisas estavam muito limpinhas. Nesse tempo que eu tinha vindo aqui para o Brasil, ele já estava com ela dentro da casa dele. Então é assim, ele quer uma pessoa para fazer o que ele quer. Durante o tempo que nós ficamos lá, tiveram tantas brigas, gente, lá dentro da casa. Chegou um dia que até, eu acho que ele até andou apanhando. Ela encheu de gente, de africano na casa dele. Era ela, mais duas mulheres, mais um garotinho dos 12 anos e mais um negão que chegou lá também. Eu acho que era filho de alguma delas. Eu acho que teve um dia que teve até briga. Tinha briga, tinha gritaria, tinha arruaça lá. Chegou um dia que ele gritou, começou a chorar. Eu vi um barulho bem forte. Não sei se deram um murro nele, se foi na mesa.
Ele começou a gritar, ele falava assim, não dava para a gente ouvir direito porque era aí embaixo, mas eu quis ir lá para ver alguma coisa, daí meu filho falou, não mãe, não vá porque vai que aconteça alguma coisa, e depois vão lhe incriminar também, vão dizer que foi a senhora. Eu digo, melhor nós ficar na nossa. Depois disso, aí começou, passava 2 semanas, aí ela voltava para lá. Eu sei que nós viemos embora, voltamos para o Brasil, e eu não sei, de hoje em diante eu não sei, de hoje, como é que foi para eles lá para frente. Eu só sei que ele expulsou todo mundo de lá, inclusive ela, depois foi buscá-la de volta, e assim ficaram, e eu não sei como é que estão hoje por lá. Nós já estamos aqui no Brasil já há quase 5 meses, e graças a Deus foi tudo de bom, voltamos para o nosso país e era isso que eu queria falar para vocês, principalmente as mulheres. Cuidado com quem vocês vão se meter em Portugal, gente. Tem que conhecer. Eu pensei que eu conhecesse ele, passamos 2 meses e ele me bajulando e eu não conheci, né? Então é muito difícil. Mas esse foi o vídeo de hoje e eu tenho muitas coisas para contar para vocês de lá. E continue se inscrevendo, assistindo meus vídeos, compartilhando com suas amigas, com seus amigos. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!